entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abrir minha garganta, essa força tanta, tudo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho nos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver o que é amar. Também te amo, sua linda. Obrigado, gente, obrigado. Eu quero contar um pouco dessa história, sabe, para vocês, por que eu escolhi Gonzaguinha. Estávamos fazendo uma caminhada, né? A caminhada para o Cara a Cara. O pessoal mais antigo, e até mesmo as pessoas que chegaram agora, tiveram a oportunidade de fazer essa caminhada. Me apresentando aqui, gente, Cássio Eduardo. Tá bom? Para quem não me conhece, sou Cássio Eduardo, sou palestrante, terapeuta, empresário. E um tempo atrás também fui músico, toquei na noite, toquei em igreja, e vendo o pessoal tocando aqui, eu sou baterista, eu sou compositor, e gosto de vez em quando também de cantar. E por muito tempo eu fiquei assim, na noite, na igreja e tal, tocando, cantando. Depois eu enveredei para o campo da palestra, me encantei com essa arte da palestra. E um tempão eu estou, né, nessa função de palestrante. E depois eu encontrei o trabalho terapêutico e fiquei encantado também. E assim é a trajetória. Em Dáquila vai fazer agora 19 anos. E numa tarefa dessa, da caminhada para o Cara a Cara, a gente saía da sede, passava pela Mega Ponte, os mais antigos vão lembrar disso. Nós subíamos, né, pela trilha ali da Mega Ponte e saíamos lá no Milharal. E depois fazemos, completando a volta ali, né? Chegando na sede novamente. Quando eu estava subindo, eu me deparei com o som de tambores, sabe? Som de tambores. E tem a comunidade quilombola lá perto, e eu parei até pensei assim, será que são os quilombolas? Falei, não, os quilombolas são evangélicos. Eles não tocam os tambores, né? E eu falei, mas tão tambor, tão som, tem música. A mata virou música, gente. E os bichos todos cantando. Os pássaros, os grilos, sapos,
como uma orquestra gigantesca. Eu já tinha vivido uma experiência assim, lá em BH, nós estávamos numa atividade lá, inclusive quem marcou o tempo foi o Didier, eu sempre comento com ele aqui, o grande amigo Didier. A gente foi tudo para um descampado, tardezinha, e aí era para fazer um tempo curto de 19 minutos, juntou aquelas tarefas que aparecem durante a tarde, que a gente fala, isso aí não faz sentido, por que vai tirar a gente do nosso conforto, pôr cadeira lá, para ficar escutando o quê? Quando a gente chegou, a bicharada estava toda quieta. O Didier falou assim, marcando o tempo. Quando ele falou, marcou o tempo, a bicharada começou tudo a cantar. E todo mundo percebeu. Todo mundo falou assim, nossa, virou música aqui. E a gente ficou uns 19 minutos escutando aquela orquestra perfeita. Porque tudo é música, né? Tudo é música. E o tema não podia ser diferente, né? Magia da canção. Quando o DJ falou assim, acabou o tempo, parecia um maestro fazendo a fermata assim, e os bichos... A gente aplaudiu de pé. Só uns loucos como a gente, né, no meio do mato, aplaudindo de pé a bicharada que fez o... Mas as pessoas que não estiverem realmente na sintonia, o que elas vão falar? É só os bichos, gente. Mas aquela sincronicidade, não pode ser acaso, de jeito nenhum. Então, passou um bom tempo, eu estava fazendo essa caminhada do cara a cara e me deparei com isso de novo. Estava subindo com 3 pessoas, eu falei, não, para, porque virou música aqui agora. Escuta só. Cada bicho está fazendo o seu canto, a sua vocalização na hora certa. Tem um compasso, tem matemática nisso, porque música é matemática, né? A gente ficou ali escutando e tinha uma voz feminina de fundo, que eu não conseguia entender o que ela cantava. E não era a Ceres, porque a gente teve esse privilégio de escutar as Ceres cantando, e elas vinham cantando para a gente, parecia um gregoriano. Quem conhece o canto gregoriano? Conhecem? O canto gregoriano é bonito, não é bonito? Só que hoje só os homens cantam, não é assim? Ficou uma coisa que ficou na mão dos homens. Depois que a igreja estruturou isso com o Papa Gregório, eles estruturaram, pegaram tudo ali de Pitágoras, estruturaram tudo ali do jeitinho deles e só os homens que cantam. E aí eu pensava assim, quando eu escutei a primeira vez as Ceres cantando, os homens cantam também, mas a maioria das vezes eram as mulheres. Eu falava, por que agora só as mulheres que estão cantando? E elas estão cantando parecido com o gregoriano. Tinha algumas diferenças, mas lembrava muito o gregoriano. Mas esse dia não era um canto gregoriano. Não era. E eu ficava assim, eu não conseguia entender, até que também acabou tudo. Quando eu terminei passando ali pelo Milharal, que é um ponto que nós chamamos de Milharal, e comecei a subir, indo para a Pedra da Aliança, o nosso amigo Edibel, o Bilu, o grande Bilu, estava lá papeando com todo mundo e conversando com as pessoas e tal. E o tema o que era? Música. Magia da canção. E ele falando, por que tem músicas que ficam na nossa cabeça? Por que tem músicas que a gente não consegue... música chiclete, né? Por que a gente não consegue desvencilhar-se de algumas? E fazendo várias perguntas, e eu cheguei naquele momento e querendo perguntar. A gente chega assim nos contatos, às vezes, naquela coisa assim, eu quero perguntar para ele o que aconteceu comigo lá atrás. O que foi aquilo? E eu falei assim, Bilu, você pode me falar uma coisa? Ele falou, pois não. Eu falei, Bilu, o que aconteceu comigo ali atrás? E essas pessoas que estão comigo também, todos nós ali, nós 3, nós 4, né? Vivemos essa experiência assim. Aí ele falou, mas o Bilu não é adivinho? Eu falei, Bilu, você sabe o que aconteceu. Tinha música lá na mata. Tinha tambores, tinha sons, bichos e tal. Ele falou assim, olha, você acessou o labirinto sensorial. E todos aqueles que tiverem uma pequena conexão com a magia da canção, quando encontram o labirinto sensorial, vocês podem escutar música a quilômetros. Eu falei, Bilu, mas tinha uma voz feminina cantando que eu não conseguia identificar e não me parecia a Ceres. Aí ele falou assim, essa daí é a Virgínia que estava cantando lá nas Sondas. Gente, quem conhece o lugar das Sondas, lá para a montanha, é praticamente aí uns 4 quilômetros, né?
E eu falei, mas como que eu poderia estar escutando a Virgínia lá? Ele falou assim, por causa do labirinto sensorial, por causa da magia da canção. E aí eu falei assim, nossa, que incrível. Aí eu terminou lá o contato. Bom, antes disso ele pegou e falou assim, chamou um associado, o Luiz Gonzaga, os mais antigos conhecem ele, alguns novos também conhecem. Aí falou, Luiz Gonzaga, canta uma música. O Luiz Gonzaga falou assim, mas eu não sei cantar música. Aí ele falou, mas com esse nome você não sabe cantar música? Não, mas eu recebi o nome do santo. Minha mãe que me deu o nome do santo, né, e tal. E eu tô ali e falei assim, o Bilu tá indicando alguma coisa. Aí ele começou a falar assim, e músicas mesmo que mexeram com as pessoas? Vocês conseguem falar o nome de algum cantor que mexeu com as pessoas, que mexeu com as massas, com a sua música? Aí eu peguei logo o Luiz Gonzaga. Aí ele falou assim, então cante alguma música. Aí eu cantei, quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João. Aí isso, é isso. A gente tem que perceber essas músicas. Por que elas mexem com as pessoas? Por que elas trazem memórias? Por que fica dentro da gente? E fazendo um monte de pergunta e tal. Eu falei, nossa, mas o Bilu está dando um treinamento aqui. Aí eu falei, Bilu, o que eu posso fazer para continuar nesse estudo? Porque tudo é um estudo, não é brincadeira. Ele falou, procura um lugar para você cantar. Você e essas pessoas que viveram essa experiência. E aí tinha uma moça lá com a gente, a Mônica, eu falei, procura algum lugar para lá, que eu vou procurar um lugar para cá, vamos caçar um lugar. Aí ela falou, Cássio, achei um lugar, um coral para a gente cantar, né? É uma igreja aqui na Paulista. Aí eu falei, então vamos. Então eles vão separar, né? Tenores, os barítonos, né? Contralto, soprano e tal, e tem orquestra. Eu falei, estou gostando do assunto, vou para lá. Quando chegamos, né? Eu quase fui padre, para os que me conhecem há um bom tempo aqui, né? Sabem da minha história. Eu quase fui padre, mas eu me desliguei da igreja, né? Não estava tendo muita conexão. Então, quando eu entrava numa igreja antigamente, a primeira coisa que eu procurava saber quem era o santo padroeiro. E já fazia as minhas orações. Mas ali não, eu já entrei no foco para o coral, tenho que aprender, eu tenho que entender alguma coisa aqui. E eu acho que foi da terceira vez que nós estávamos saindo da igreja, que a Mônica virou e falou assim, você viu o nome dessa igreja aqui, qual que é? Eu falei, não. Ela falou, olha lá, ó, a igreja de São Luís Gonzaga. Eu falei, São Luís Gonzaga. Eu já falei, Bilu. O Bilu está com a armação aqui, ele está apontando alguma coisa que a gente não está entendendo. E tem um clássico, um filme muito interessante, os mais antigos devem lembrar, dos anos 80, com o Al Pacino, chamado A Missão, que conta a história dos jesuítas chegando aqui. Quem assistiu esse filme? É um filme bem antigo esse daí. Desculpe, Robert De Niro. Eu confundo esses dois aí, obrigado, com Robert De Niro. Então, gente, conta a história da chegada dos jesuítas e eles tocando flauta. Tem um índiozinho tocando flauta. E é o tema desse filme, né? Porque, gente, essa questão da música nos grupos étnicos, né, é um estudo profundo dentro das faculdades de música. Eles percebem que essa magia da canção está espalhada em todas as tribos, pelo mundo todo. As construções de instrumentos, os músicos, né, as pessoas que estudam isso, elas ficam encantadas com essa questão. Como que pode um povo tribal lá na África construir flautas e instrumentos muito semelhantes dos povos aqui indígenas, sem nenhum tipo de contato? E aí, de repente, você vai lá para os sumérios e encontra construções assim também, né? De pessoas, de povos que não tinham contato. Segundo a nossa história. Segundo a nossa história. E eles construíram música assim, sabe? Eles fizeram isso. Então, lá na igreja, eu fui cantando, fiquei acho que quase um ano no coral, até que eu cansei. Eu falei, não, porque assim, tinha uma intenção lá do maestro de converter o coral todo, né? Aí eu falei, não, eu já me converti, eu já me desconverti, e agora eu não vou me converter de novo. Eu não estou aguentando. Eu falei, Bilu, sinto muito, mas para mim já deu. Ainda mais teve um momento que a gente tinha que cantar em alemão e não podia desafinar. Eu falei, não dá não, me dá um pandeiro, me dá uma batera, eu vou jogar toalha. Então o que aconteceu, gente? Eu saí de lá e teve a festa de São Luís Gonzaga e nós tocamos todas as músicas desse filme.
a missão. E eu fiquei assim, por que isso? E foi bem no período onde nós saímos para umas expedições para Paraguai, Argentina, Brasil, pesquisando o quê? As missões dos jesuítas. Percebe que não tem ponto sem nó? E às vezes o pessoal pensa que a gente é tudo doido, né? Parece que é uma loucura, mas não é. Tem muita coisa que a gente tem que ligar, essas pecinhas do quebra-cabeça. E a gente fica que nem um maluco, né? Porque os parceiros não dão nada de mão beijada, assim. Ó, tá prontinho na tua mão, vai lá e faz. Não, a gente tem que ir tateando, tem que ir pesquisando, juntando peças e procurando entender. E a única coisa que eu entendi desse processo todo é que essa magia da canção, como os jesuítas trouxeram, os europeus trouxeram como uma coisa deles e manipulada pela igreja, aquilo já estava espalhado aqui já, com os povos originários. Já estava aqui. Eu sei que tem muito mais coisas para se pesquisar a respeito, mas foi o que eu concluí dessa minha pesquisa, dessa minha trajetória, e eu sei que tenho que continuar. E hoje está sendo um momento de ânimo, né, para eu voltar a construir, porque é uma construção às vezes de anos. Às vezes o parceiro nos dá uma tarefa, né, fala assim, olha, vai lá fazer, a gente pensa que é amanhã. Principalmente quando o Bilu fala assim, mas quando que eu vou voltar para falar com você. Amanhã. Ele fala, né? Amanhã eu vou falar com você. A gente dá até risada. Ô, Bilu, podemos marcar o dia, o horário, tudo certinho, mas é possível que ele escape ainda. E isso é interessante porque a gente é muito imediatista. A gente já quer as coisas prontas. E é para amanhã, tem que ser agora. É porque eu quero. Então, essa pesquisa, quando o Bilu falou para a gente, olha, da 8ª nota, a gente ficou pensando, peraí, a 8ª? A gente já conhece a 8ª. Será que ele está falando de uma outra coisa? Será que tem uma outra nota que esconderam da gente? Ou será que não deram o devido valor para as 8º? O que aconteceu? Porque a gente sabe de uma manipulação. E a gente sabe que o feminino foi rechaçado. E a gente, quando eu pesquiso um pouco da música, a gente percebe que a 8ª, ela é uma mescla. Ela é uma mescla da primeira com a 8ª. Vamos supor, se for um dó, é um dó mais grave e depois um dó mais agudo. Que eles se misturam. Eles se misturam. Eu fico fascinado com o violoncelo. A Angelique, quando ela toca, eu fico assim, ó, como que pode? Porque ela, assim, do mesmo jeito que ela tira notas bem agudas, ela vai para um grave, né? Você fica assim, uau, como que é isso? Que instrumento é esse? Existem vários instrumentos, né, que fazem isso. Então, assim, quando a gente olha para essa história da música que nos foi passada, a gente tem que perceber que existe uma história e até uma pré-história da música. Existe uma pré-história da música. A gente sabe que tudo isso já foi recetado algumas vezes. E quando encontra algumas peças estranhas desse quebra-cabeça, o que a arqueologia e os espertos fazem? Eles escondem. Assim como deixou de lado toda a presença do feminino no canto gregoriano, vamos dizer assim. Todas as expedições que nós em Dáquila fazemos, a gente está sempre atrás desses elos perdidos, né? Aonde que estão nos enganando? Eles nos chamam de teóricos da conspiração, né? Esses doidões aí são os teóricos da conspiração. Só que a gente encontra informação. A gente encontra provas. Nós não somos loucos, não. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. E fazendo, assim, uma pesquisa mais profunda, a gente encontra o quê? A 13ª constelação de Ophiuchus, que por muito tempo foi deixado de canto. Os maias não, né? É o Serpentário, que é um espiral. Não é um espiral? A constelação de Ophiuchus? E é de lá que veio as Amazonas. É de lá que vem toda essa figura do feminino, dessas mulheres fortes que realizam. Mas elas foram rechaçadas. Foram deixadas de lado.
E aí nós homens, né, ficamos meio mancos, né? Ficamos meio perdidos com essa estrutura da sociedade, né, conhecida aí como patriarcado. E isso é uma coisa muito interessante a se pensar. O que eles estavam fazendo? O porquê que a mulher não serve? O porquê que o feminino não serve? O porquê que não pode a sacerdotisa? Por que não? Qual é o problema? Ah, e Maria Madalena é uma prostituta. Os documentos de Nag Hammadi, encontrados lá no Egito, quando traz esse cristianismo primitivo, traz informações assim muito ricas da presença de Madalena ali, junto com os 12. O Bilu, em contato, sempre falou, olha, teve os 12, mas tinha a mulher, a 13ª. Assim como tem a 13ª nota também, né? Porque se a gente conta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e Dó, que é já a 8ª, mas também tem aí os sustenidos, né? Tem os bemols, e tem toda essa maravilha dos harmônicos. Mas se a gente contar mesmo, nós vamos encontrar 12. Mas será que é só 12? Não. Tenho 13. Tenho 13 também. A gente vai ter que contar isso. É contada, mas não é. Percebe? Tem, mas não tem. É como se dissesse assim, a mulher está lá, mas não serve. Não está. Tá, mas não está. E dessa forma que vão criando confusões, a gente vai deixando passar. E a gente precisa ver que a história que nos trouxeram, ela está um pouco distorcida. E escolher essa música do Gonzaguinha foi para mim assim, lembrar de São Luís Gonzaga, lembrar daquele momento lá com o Bilu, lembrar da orquestra na mata, quantas vezes a gente já escutou sapos, os bichos. Quem aqui já viveu essa experiência? Poderia não me deixar louco sozinho. Já viveu essa experiência? De ver a bicharada toda? Quantas pessoas aqui já não viveram? Olha aí, ó. E é incrível, quem é músico, quem tem ouvido, ou tem a habilidade, não precisa ser um músico, porque na verdade todos nós somos. Nós temos aí mais de 4.000 habilidades para desenvolver, então nós temos dentro de nós essa habilidade da magia da canção. E a gente vai perceber quando a natureza se manifesta. E quando a natureza se manifesta, é uma festa. Né? Quem já viu os galinhos balançando, as folhas dançando, né? Tem filmagens aqui dos amigos aqui na frente, né? Esses dias mesmo o Marco Pavão postou um, parecia que ele estava com uma linha ali, né? Desbicando a folhinha estava dançando ali para ele. Quando a natureza se manifesta, é incrível, então está tudo em sincronia. Não tem aquela coisa separada, não tem um indivíduo. Nós temos a nossa identidade, mas nós estamos todos conectados. E quando nós nos conectamos de fato, acontece esse salto quântico. Acontece essa coisa maravilhosa. Eu acredito que o Bilu falou para a gente, olha, o que mais se aproxima daquilo que eu estou falando para vocês aqui é a viola caipira. Porque você tem uma nota afinada, né? E a outra numa oitava acima. Não é assim? Alguém toca aqui viola caipira? E quando toca a viola caipira, a gente escuta os dois sons juntos, dá uma vibração legal assim na orelha, né? Dá um negócio assim diferente. A gente pode dizer que é o masculino e o feminino ali, né? Trabalhando juntos, em sincronia. O Bilu deu algumas dicas para a gente, mas a gente ficou que nem um doido e estamos ainda pesquisando. Estamos olhando para isso. Ele falou também lá do enigma da concha, né? Ele falou tantas coisas. Ele falou para a gente de Fibonacci, falou para a gente pesquisar. Mas só que a gente vai olhar para Pitágoras, Fibonacci. Fibonacci é de 1170. Um italiano que mais se destacou nessa parte da matemática. E quando eu estiver falando aqui de Pitágoras ou de Fibonacci, eu não estou falando mal deles, não. Mas o que eu quero dizer assim, eles copiaram. Eles copiaram. E qual que era a fonte de Pitágoras? Qual que era a fonte de Fibonacci? Fibonacci, bom, a gente pode ver que ele passou por Pitágoras, tinha os matemáticos árabes também, os egípcios, então a matemática já estava aí presente no mundo. Às vezes a pessoa vai lá, pega o assunto, faz um compilado daquilo e te apresenta como, olha, isso aqui é meu.
Mas ela juntou a ideia de vários pesquisadores, de vários inventores, mas ela apresenta como sendo dela. Às vezes a pessoa, quando faz um trabalho assim, e ela fala, olha, eu estou apresentando aqui, mas eu quero agradecer a todos que contribuíram, todos que me ajudaram. Eu não fiz isso só. Eu vou pedir assim para vir com os slides, para a gente caminhar um pouquinho nessa pré-história, um pouquinho da história, um pouquinho da pré-história da música. Eita, que homem bonito. Nem tinha visto que ele estava ali. Isso é coisa do Eli Jones, que ele está ali fazendo arte. Vamos lá, Eli Jones, se puder colocar os slides aí. Solta o som, DJ. Então, o que acontece, gente? Vindo para essa questão da música, a gente olhou para tudo isso. O Bilu pediu para a gente pesquisar também sobre... Lembra quando a gente tinha que estudar a frequência de onda? Os micro-ondas, o efeito Doppler. Quem lembra que ele pediu para a gente olhar para isso? Por que a gente, quando escuta a ambulância passando perto, ela tem um som, e quando ela vai embora, o som muda? Por que acontece? E a gente foi lá para a Lambda, para o Pico, para o Vale, fomos estudar tudo isso de novo. Quem não tinha estudado teve que ir para os livros. A gente parecia uns doidos querendo entender. E fomos para a astrofísica também, para olhar para as estrelas. Por que essa está mais pendendo para o azul e essa está pendendo mais para o vermelho? Tudo para entender a questão do som. Tudo para querer entender a questão da música. Tudo para querer entender a questão da magia da canção. Por que disso? E quando as séries vinham para passar o nosso compromisso, o contato de compromisso em 2009, eu tive o privilégio de receber meu contato de compromisso, ela chegou cantando. E antes tocava uma flautinha. A gente chamava de flauta porque o som era de flauta. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. O som era de flauta. E a gente percebeu, nossa, mas parece que não tem um som base. Parece que já vai direto para os harmônicos. E por que disso? Isso mexeu muito com a gente. E quando o ser chegava, que a gente escutava a flauta, e até hoje é assim, né? Recentemente, muitas pessoas estão escutando a flauta nas suas tarefas individuais, ou então até mesmo coletivas. Olha, a flauta está voltando. A flauta voltou. E depois do toque da flauta, o parceiro chegava com a informação. E vinha cantando. E aquilo cravava na gente, né? E quantos de nós não lembramos de musiquinhas lá do parquinho, né? A gente não lembra? A música do lanchinho, a música da hora de dormir, a música na hora de ir embora. A gente está com 60, 70 anos, mas as músicas estão na nossa cabeça, né? Quantos professores que ensinam, né, matérias complexas, cantando? E os alunos entendem. Mexe com áreas do cérebro que é uma coisa incrível. Eu vejo pessoas com Alzheimer que mal sabem mais o seu nome, que eram cantores maravilhosos, cantoras maravilhosas, e aí você começa cantando, eles seguem. Parece que não tem Alzheimer, parece que não tem nada. Olha que maravilha que é a música. Que maravilha. E a gente está num ponto de voltar isso com muita força. Porque essas músicas chegam, muitas dessas composições, como o Vitor falou aqui, que chega do eu do futuro, que vem praticamente a melodia, você só tem que dar uma ajeitadinha ali nas letras, né? Dar uma ajeitadinha nos alguns detalhes, mas tem músicas que elas chegam praticamente prontas. Você só precisa dar uma ajeitada nela. Isso é incrível. Isso é incrível. E é quando a gente chega num padrão de aceleração mental acima de beta. Você pode perceber que é quando nós estamos assim. E todos os exercícios que nós fazemos em Dáquila é para nos colocar nessa frequência, acima de beta. E se a gente consegue fazer exercícios durante o dia, e na hora de dormir, tem pessoas que têm esses insights quando estão dormindo, tem pessoas que têm quando estão acordadas, tem pessoas que têm esses insights no meio do caminho, né? Tem pessoas que têm assim, quando eu digo meio do caminho, é aquele momento que você nem está dormindo e nem está acordado. Não tem esse momento? O Bilu chamava isso da matéria etérica. A gente está acelerado de mente
O nosso corpo está mole, né? Mas a mente está vívida. Dentro da parapsicologia é chamado de estágio epinagógico, quando você está quase para dormir. E se você está prestes a acordar, é hipnopômpico. É um momento onde a gente pode criar. O que será que aconteceu com os slides? Me fez lembrar uma vez, a gente espalhados na fazenda, em vários pontos, perto das sondas. E aí eu estava bem pertinho do laguinho da sonda, pro lado de cada trilha, e o Bilu apareceu bem ali do meu lado. E ele falou assim, Cássio, chame as pessoas. Eu falei, Bilu, as pessoas estão todas espalhadas aí no meio do mato. Como que eu vou chamar? Eu estou sem megafone. Era uma época que tudo se fazia com megafone. Aí ele falou, não, mas você mesmo pode chamar. Solta a sua voz, Cássio. Eu falei, como que eu falo? Ele falou assim, você diz assim, povo da esquerda, o Bilu está chamando. Povo da direita, o Bilu está chamando. Aqui com ele Jones eu segurei um pouquinho, sabe, a voz para não assustar. Mas aí eu soltei um berro. Aí as pessoas foram chegando tudo ali pro laguinho das sondas e ficaram olhando para mim e falaram assim, você não precisa de megafone, né? Eu falei, não, eu não preciso do megafone. Ah, tá aí o clave de sol, clave de fá. Me lembrou do tempo do coral isso aí. Quando eu olhei para isso nas pesquisas, eu falei, meu Deus, ler o pentagrama, tá ali olhando, né? Fica firme aí no que você tem que fazer. Eu, na minha função ali do barítono, né, tinha que ficar atento ao que eu tinha que fazer. Mas, seguindo aí, essa aí é a sua capa. Próxima. Muito bem, gente. Essa estela aí, vocês conhecem? Já viram isso? Isso aí é do século V antes de Cristo. É o epitáfio que foi encontrado lá na Turquia. Inclusive, nós fizemos expedições para lá, para a Turquia, e vamos ter que voltar. Encontramos coisas fantásticas. E lá na Turquia também tem Göbekli Tepe, né? 12 mil anos atrás. Gente, a construção do templo de Göbekli Tepe está cheio de matemática, de física, sabe? É um templo religioso, segundo os estudiosos, e a revista National Geographic colocou Göbekli Tepe como a civilização antes da civilização. Porque as construções daquelas pedras esculpidas em alto relevo saem completamente fora dessa história que nos contam da Era do Cobre. Imagina se eles fizeram aquilo com cinzel de cobre, martelinho de cobre. Vocês já pegaram o cobre e martelaram o cobre? É mole, gente. Tanto é que faz fio. Fio de cobre é mole. Imagina uma talhadeira, um ponteiro feito de cobre. E aí você pega blocos de granito, de arenito, que é dureza 7, e eles fazem essas esculturas maravilhosas há 12 mil anos atrás, que não era nem a Era do Cobre. A Era do Cobre é de 8 mil anos atrás. Mais ou menos, até menos, né? 6 mil anos. 8 mil anos atrás é um sedentarismo, né? Quando acontece ali o período chamado Neolítico. E a gente olha para uma construção como essa, isso já é do século V, já se tinha tecnologia. E é a música mais completa que tem. E que foi encontrada lá na Turquia também. A Turquia é um lugar maravilhoso, né? Para essa parte da arqueologia, tem muita coisa lá. Muita coisa saiu de lá. E lá também é o Sétimo Reino. Quem saiu aí com o Sétimo Reino? É um pedaço lá da Turquia ali. Eu também sou de lá, Sétimo Reino. Nós fomos para lá, quando fizemos essa expedição, por causa disso, né? Para encontrar essa questão do Sétimo Reino. E essa é considerada uma das músicas mais antigas. O próximo slide, por favor. Cri, 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 cri. Próximo slide. Aí! Gente, na verdade, a mais antiga é essa daí. E é interessante, né? Muitos estudiosos do tema acreditam que, olha o nome, Rim-In, possa ser a música mais antiga já conhecida pelo homem. Este hino foi descoberto na década de 1950 em uma placa de argila escrita em linguagem cuneiforme, que datava 3.500 anos, 3.400 anos atrás. Gente, esse lugar que eles encontraram isso é um sítio arqueológico fantástico que fica num lugar chamado Ugarit.
De lá que veio os fenícios. Os fenícios, né? Na verdade, eles se chamam cananeus. Os gregos que chamaram eles de fenícios. E como eu sou um pesquisador da Bíblia, não dá para se falar, né, de estudo da Bíblia sem falar dos cananeus e sem falar desse local chamado Ugarite. Era um pedacinho pequenininho na Galileia, lá na região dos cananeus, né, da Galileia, e Canaã, Galileia, toda essa parte do norte. E lá é onde acontecem assim, as escavações mais mirabolantes, os encontros arqueológicos mais interessantes. E essa tablita de argila era um canto para a deusa Nical. Eu fiz umas lives no meu canal, né, junto com a minha mulher, umas lives falando da deusa, chamando Os Caminhos da Deusa. E a gente passa pela história falando do feminino, falando da deusa, das deusas, desse arquétipo, né, da força da Amazônia, sabe, de tudo isso que a gente sabe e que agora nós entramos nesse período maravilhoso, sabe? Então, eu vejo assim que está escrito, está lá. E essa deusa da poda, a deusa dos arbustos, né, a deusa da fertilidade, tá tudo junto, é uma coisa só. É uma coisa só. Se há 3.500 anos atrás já tinha composições maravilhosas, de onde é que veio isso então? Próximo slide, por favor. Gente, olha só que coisa interessante. Frase do Pitágoras. A matéria física é música solidificada. Lembra do enigma da concha que o Bilu falava? Quem foi que entendeu a concha? Vocês entenderam a concha? Olha só, em cima é uma sequência harmônica. É uma série harmônica. E embaixo é um raio-x de um caracol. Uma espiral. Uma concha. E aí você olha assim e você fala, nossa, que semelhança, né? Parece, não parece? Eu fiquei viajando nisso. Gente, eu não estou dizendo que o enigma da concha é isso. Que eu matei a charada. Mas para mim está fazendo muito sentido. Porque quando a gente olha do espiral, tudo aqui na Terra, a forma mais perfeita aqui do sistema Terra é o redondo. É o espiral. Quando a gente olha o caracol não tem o símbolo da Amazonas? Você olha o caracolzinho, aquele mais simprinho que a gente conhece, você olha a casquinha dele, é o símbolo da Amazonas. Eu ficava pensando, será que o Bilu estava provocando a gente para falar da era feminina? Que estava chegando? E que a gente ia conseguir harmonizar isso, o yin com o yang, o masculino com o feminino, de uma forma muito harmônica, e que iríamos realmente realizar milagres? Porque ele falava assim, olha, antigamente vocês realizavam milagres com a magia da canção. Vocês construíam. Como construir com a música? A gente sabe que, de repente, fizer um som muito forte, a gente pode quebrar uma taça ou até mesmo uma estrutura, fazendo vibrações sonoras. Até mesmo tem um momento clássico, né, na Bíblia, da tomada da cidade de Jericó, que eles chegaram e rodearam a cidade 7 dias, pisando, e no último dia tocaram as trombetas, e o que aconteceu? As muralhas caíram. Só que tem um porém, né, gente? Quando a gente estuda um pouco mais, a gente descobre o quê? Que as muralhas de Jericó já estavam no chão quando Josué chegou lá. Já estava no chão há 200 anos antes. Porque ainda tem as ruínas de Jericó. E eles fizeram um estudo com o carbono 14 e descobriram que a cidade de Jericó já estava no chão quando Josué chegou lá. E aí, como é que fica? Como é que fica? E isso a gente precisa estudar. Porque às vezes as coisas são nos passadas de tal maneira e a gente acata aquilo, e mesmo descobrindo a verdade, eles continuam falando a mentira. Não, a gente fala, olha, mas é mentira, a gente já foi provado que isso não aconteceu. Não, mas tudo bem, vamos continuar falando. O próximo slide, por favor. Gente, eu vejo uma semelhança muito grande também com o coração. Quando a gente olha para os centros energéticos, do coronário, o frontal, o laríngeo, chegamos no cardíaco. É o centro, né? Porque depois nós temos o plexo, nós temos o umbilical e o básico.
Aqui está os sentimentos. É interessante que no coração também, ali, tem todo o fluxo. Acontece toda a maravilha ali. Tudo ali. A gente viu agora o comercial da For Life, né? E estava falando a linfa. E de como que o produto atua na linfa. E como que vai ali para o sangue. E como se espalha pelo corpo. E quem faz toda essa maravilha é o coração. E a gente não fala que é um circuito, a circulação sanguínea. Se a gente ficar deitado e olhar os líquidos linfáticos, o sangue, tudo que chega aqui, dos nossos tecidos, né, chamados intersticiais, o interstício, está cheio de líquido. Nós somos 75% água. E esses líquidos no nosso corpo fazem esse baile, né? De líquido intersticial, de linfa, e passa pelos linfonodos, e segue, e vai para o coração. Quem é médico aqui sabe melhor do que eu, não é assim? E é um circuito. Está circulando. É uma espiral. E esses dias, eles dissecaram o coração. O próximo slide, se eu não me engano, é isso. Pode colocar, Eli Jones? Solta aí, por favor. Esse vídeo viralizou nas redes sociais, muita gente não sabia se era fake ou se era realmente verdade, mas é verdade. A embriologia, se você for estudar, você vê perfeitamente que o formato do coração ele é descrito, né, como um formato espiral, helicoidal, e é exatamente isso que está acontecendo. A gente não entende direito, e eles estudam muito o coração por ressonância magnética, e eles analisam a estrutura do coração. E esse formato helicoidal ele é muito importante na propulsão do sangue, na ejeção do sangue do ventrículo direito para o pulmão e do ventrículo esquerdo para a aorta, para que os nossos tecidos recebam o oxigênio adequado. Então, sensacional, certíssimo. Legal, né? Esse vídeo viralizou nas redes sociais. E olha só para ilustrar, como é que é essa maravilha? E esse espiral, o espiral da música, lá que eu mostrei para vocês, dos harmônicos, o espiral lá do caracol, o espiral, tudo é redondo. É encaracolado. O próximo slide. Isso aí é só para romantizar um pouquinho. Aí eu procurei lá no um espiral de coração e achei isso daí também, achei engraçado. Próximo. Aí está o Pitágoras. Não dá para desmerecer o que Pitágoras fez, sabe? Não dá. Porque assim, ele foi capaz de compilar um conhecimento antigo e transmitir isso de uma forma, sabe, que ficou aí. Muitas pessoas conhecem Pitágoras por causa do cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, né? Misericórdia. Na escola, só eu que gostava da aula da trigonometria, porque eu era torneiro mecânico na época, e eu fazia roscas cônicas, rosca gás. E o macho e a fêmea precisam estar realmente... A hipotenusa tem que estar certinha para travar e não vazar gás. Sabia que o gás é assim? A rosca gás é isso? Não vaza porque tem o macho e a fêmea e são cônicos. Quando os alunos gritavam na sala de aula, para que serve trigonometria? Só eu que levantava e falava, não, é importante. Quando eles gritavam, para que serve cálculo de radiano? Não, eu faço cilindros, eu faço encaixe de rolamento. Cálculo de radiano é muito importante. E Pitágoras não contribuiu somente com isso. Ele contribuiu com a música também. Ele que realmente conseguiu trazer para a gente uma informação que estava lá no passado. Todos eles, lá na Grécia, todos esses filósofos, inclusive Platão, eles diziam que iam na fonte, que iam lá nas escolas de mistérios lá do Egito. Então eles tinham uma fonte de pesquisa. E essa fonte de pesquisa não é passada para a gente. Parece que eles tiraram isso da cachola, né? Tipo um coelho da cartola e... É assim. Descobri. Eureka, né?
Não estou desmerecendo, gente, mas a gente tem que dizer que tem um conhecimento antigo, que existia, assim, uma matemática, sabe? Quando a gente foi para Pumapunco, quando a gente fez essa expedição Peru-Bolívia, quando a gente chegou em Pumapunco, quem já foi para Pumapunco aqui? Não foram? Então vá. Vocês querem pirar o cabeção? Chega lá em Pumapunco e se depare com aquelas pedras gigantescas que parece que foram usinadas num centro de usinagem com tecnologia evoluidíssima, com laser, porque ninguém fura uma pedra, um bloco, tipo uma broquinha, sabe? Você atravessa do outro lado. E que aquela pedra vira um alto-falante. E aí todo mundo passava lá e dava um grito, falava alguma coisa, né? Uma menina corintiana roxa, o que ela gritou? Vai Corinthians, ela gritou lá. E aí ecoou em todo canto, vai Corinthians, né? Aí eu virei para ela e falei, você não tinha mais nada para gritar lá dentro daquela pedra? Ela falou assim, Corinthians sempre, cara, Corinthians sempre. Mas tem uma matemática antiquíssima aí, nessas construções, que quando eles datam essas construções de 17 mil anos, que nem Pumapunco, o primeiro arqueólogo que foi para lá e datou Pumapunco de 17 mil anos atrás, ele foi rechaçado. Gente, Pumapunco, se a gente datasse há 500 anos atrás, já é um problema. 100 anos atrás, não poderia existir Pumapunco. Porque não tem, agora que saiu as ferramentas diamantadas. Eu trabalho com isso, eu fabrico ferramentas abrasivas, e eu sei o que eu estou falando de dureza. Não dá para você pegar um granito e furar com uma broquinha simples. Você precisa ter uma broca diamantada, uma ponta mantada diamantada, uma broca de vídia, pelo menos. Tudo isso foi inventado em 1920, na Alemanha. A vídia, a sinterização, a metalurgia do pó, é coisa recente. Então, quando nós vamos para esses sítios arqueológicos e vemos essas construções, a gente tem que pensar. Então, tinha uma matemática, tinha não, né? Tem coisa muito antiga, por isso que a gente pesquisa, né? Vamos para o próximo? Frase bonita essa do Platão. A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro, porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece, essa última confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação. Todos esses sábios, eles tinham uma conexão assim muito forte com a música. Eles sabiam do poder. E até acredito que a igreja, quando ela estrutura toda essa, toma, né, ali de Pitágoras, todo esse conhecimento ali, vamos dizer assim, estrutura ali o canto gregoriano, coloca só homens ali para fazer, e conduz a música assim, como chegou para a gente, com os jesuítas, como nesse filme que eu falei para vocês, que vale a pena vocês assistirem, que vocês vão ver assim, um índiozinho cantando. Esse filme me prendeu, quando aquele índiozinho, e estava lá o bispo olhando, né, para ver se aquele ser primitivo, né, rústico, saberia fazer alguma coisa com a harmonia da música. E ele canta, ele toca, e é uma coisa maravilhosa. Então isso não é propriedade, né, de ninguém. A música, a magia da canção, é de todo mundo. E ela é abundante. E tem para todo mundo. Próximo. Olha só, gente, vocês já ouviram falar disso? Se Pitágoras trouxe realmente toda a matemática, o que dizer do osso de Xangô? Esse osso, gente, foi encontrado na África. É a fêmula do chimpanzé. E nesse osso tem um estudo profundo. Depois vocês pesquisem. Se vocês colocarem lá no Google o osso de Xangô, vocês vão ficar maravilhados. Porque nesse osso, datado a princípio de 25 mil anos atrás, tem as 4 operações matemáticas. Como? Aí depois vieram os cientistas e falaram, não. 25 mil anos é muito tempo. Então, definiu-se que esse osso tem 18 mil anos. Mas já é um problema. Já é um problema. As 4 operações, lá para o período, 18 mil anos atrás, a gente estava ali no Paleolítico. Os homens ainda estavam
raspando as coisas com a unha. É o tempo da pedra lascada ali, né? Malemar fazia uma fogueira. Como que eles entendiam as 4 operações? O próximo. Flauta. Gente, tem flauta de 43 mil anos. Flauta antiquíssima. E que delas você pode produzir vários tipos de sons, inclusive os harmônicos. Eu gosto muito de ver, né, o Renato tocando. O Renato, ele vai lá, ele sopra, prende ali todas as clavinhas ali, sopra, e ele tira todos os sons ali. Estava ensaiando com ele esses dias, eu fiquei vendo assim, que coisa incrível que é a flauta. E é o instrumento mais antigo conhecido, que a arqueologia, sabe, encontrou. 43 mil anos. Por que será que os parceiros vêm tocando flauta para a gente, né? Por que será? Tem um som aí? Acho que é o próximo slide que tem um som da flauta. Será que esse é o Renato fazendo? Ou é a Ser que chegou? Esse é o Renato? Vocês estão bons de ouvido, hein? Vamos agora para o próximo. Muito bom. Gente, é interessante isso, né? Quando a gente chega na mata e a gente já escuta esse som, já mexe com tudo, né? E quando a gente falava, olá, quem está aí? E vinha aquela voz maravilhosa, olá! A gente, uau! E elas cantavam, conversavam com a gente, tudo cantando. Era bom demais. E vai voltar tudo isso, né? Porque agora alinhou tudo, né? Agora vai acontecer tudo de bom. Agora o masculino e o feminino vai estar em harmonia. A gente vai conseguir produzir muitas coisas juntos. E aí nós vamos lá, né? Para o Santíssimo Graal. Nós vamos criar várias coisas. Porque não vai ter limite. O Bilu, num contato, falou assim, olha, todas as almas gêmeas, elas precisam realmente se relacionar? Não. O objetivo da alma gêmea é o trabalho, é o compromisso. Mas que maravilha seria se elas conseguissem se encontrar realmente nesse amor romântico, né? Aí não teria ninguém que poderia segurar esses dois, que se tornam um, né? Aí ele até falou assim, e quando chega nessa vibração, essa alma gêmea, ela consegue flertar com outra pessoa? Aí alguns, né, no contato, sim, Bilu, ele, não! Quando chega nessa frequência, os dois estão ali unidos para construir. Não tem espaço para traição, para mentira. Não tem. E aí a gente ficou pensando, nossa, é algo incrível, né? Será que a gente chega? Chegaremos, não chegaremos? Vamos treinar bastante para chegar nessa frequência. E é interessante como a música mexe com a gente. Eu quero finalizar contando para vocês aqui. Em 1977, o Steve Spielberg, que fez lá o ET, ele fez um outro filme também, que eu quero saber se vocês vão lembrar ao escutar. Solta o som aí, DJ. Contato? Ultragás. Lembra sim. E eu acredito que quem fez o jingle do Ultragás, ele se inspirou um pouco nisso. Porque virou um chiclete, né? O som ali tem de fundo, né, do jingle da Ultragás, esse som. Tá bem ali, só começa, mas não é bem esse. Esse é do filme Contatos Imediatos,
do Terceiro Grau. E quem assistiu esse filme, né, então quem não assistiu, vá assistir, porque quando chega a nave e os seres extraterrestres aí nesse filme, eles não são hostis, iguais aos outros filmes de Hollywood, né, que arranca a cabeça, que fica lustrando o crânio, né, que tira o coração, que come. Não é assim. Né, isso me faz lembrar um dia que a gente estava num ponto lá chamado a Caverna do Urubu, e aquela noite não tinha lua. E nós já estávamos lá quando estava claro. Eu estava com uns 4, 5 pessoas. E aí escureceu tudo. E a gente estava de pé. E virou um breu só. E aí tinha um cara assim do meu lado, me olhando assim. Eu falei, o que foi? Ele falou, Cássio, eu estou assustado com você. Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque se eu não soubesse que era você mesmo, eu ia pensar que era o predador. Que estava aqui para arrancar minha cabeça. Eu falei assim, acho que eu também ia assustar comigo. Mas esses filmes de terror, às vezes, colocam umas caraminholas na nossa cabeça, né? Que tem horas que está acontecendo um contato maravilhoso, a gente está pensando se o ser vai arrancar a nossa cabeça. Ou se vai acabar com a gente. Mas nesse filme, não. Os seres, né? Eles eram realmente amigos. E todo contato começou com o quê? Com músicas. Os seres daqui da Terra, os homens, começaram a tocar o teclado e criando um som harmônicos. Para chegar lá, sabe, lá em cima. E o que os seres faziam? O som que vinha da nave era um grave tom. Que parecia que eles queriam chegar até nós. Nesse filme, né? Era ali aquele contato. E eu penso, sabe, que o tocar as flautas, que a gente fala que os parceiros faziam e fazem, e cantar, o canto eleva. O canto nos leva lá para cima. É como nós estamos aqui escutando tanta música boa, né? Tantos artistas maravilhosos. E os seres vinham tocando e cantando para nos elevar. Porque lá no começo dos contatos, eles se densificavam. E eles disseram assim, vocês precisam acelerar o campo de vocês. Vocês precisam aumentar a carga elétrica de vocês. Vocês precisam realmente interagir na 4ª ou na 5ª dimensão. Porque a gente não vai baixar tanto assim mais. Então prepare o corpo de vocês. E eu acredito que hoje nós estamos fazendo mais uma maneira, né, de preparar o nosso corpo, a nossa mente, elevar a nossa frequência nessa magia da canção. Muito obrigado.